I would like you to turn with me in your Bibles to Daniel chapter 1. Gostaria que vocês abrissem comigo suas Bíblias em Daniel capítulo 1. And the title of this message is The Liberty of Conscience Threatened, Part 1. E o título da nossa mensagem de hoje é A Liberdade de Consciência Ameaçada, parte 1. And I want you to notice Eu quero que vocês notem that as we have been discussing this topic of religious liberty, que ao estarmos a discutir esse tópico da liberdade religiosa, is that everything centers around the conscience. será que todos os assuntos giram em torno da consciência? You and I have the freedom Você e eu temos a liberdade to worship God de adorar a Deus according to the dictates of our conscience. de acordo com os ditames da consciência. And that is something that no one can take from us. E isso é algo que ninguém pode tirar de nós. And we saw that the liberty of the conscience, E nós vimos que a liberdade de consciência it originated in heaven. se originou no céu. When God created the angels, Quando Deus criou os anjos, He gave them the freedom to choose to worship God Ele deu-lhes a liberdade de escolher adorar a Deus, based upon the law that He had given to them. baseado na lei que Ele havia os dado. And Satan, of course, rebelled against God, E Satanás, é claro, se rebelou contra Deus, thus subjugating the conscience assim tendo a consciência subjugada and rejecting God's law. e rejeitando a lei de Deus. So now, Portanto, agora, we find ourselves in a position nós nos encontramos em uma posição where we have to hold on to this gift that was given to us. que nós temos que reter esse dom, essa dádiva que nos foi dada. So when we look at this topic in the last days, Então, ao analisarmos esse tópico nos últimos dias, there are three systems that we have to keep in mind. há 3 sistemas que temos que ter em mente. The first one is the government, Primeiro é o governo, second is the church, segundo é a igreja and the third is the economy. e o terceiro é a economia. When you look at these three entities, Quando nós analisamos essas 3 entidades, they can be used for good podem ser usadas para o bem or evil. ou para o mal. As long as these institutions follows the principles of God, E conquanto que essas entidades sigam os princípios de Deus, then the rights that were given to us by God então os direitos que foram nos dados por Deus will be protected serão protegidos and spread throughout the world. e espalhados pelo mundo. But if these institutions Mas se essas instituições follow the principles of Satan, seguirem os princípios de Satanás, then our rights will be taken from us. então nosso direito será tirado de nós, We will become slaves, nós nos tornaremos escravos and the rest of the world will become slaves. e o resto do mundo também se tornará escravo. So you have to pay attention to these three entities. Portanto, temos que prestar atenção nessas 3 In entidades. Daniel chapter 1, Em Daniel capítulo 1, you will notice vocês vão notar that at this time, que nessa época the supreme world ruler was Nebuchadnezzar in Babylon. que o governante supremo do mundo era Nabucodonosor em Babilônia. And notice what happened in chapter 1. E notem o que acontece no capítulo 1. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. So at this time, Portanto, nesse período, we know that God raised up Babylon nós sabemos que Deus ergueu Babilônia to punish Judah for its sins. para punir Judá pelos seus pecados. But you will notice Mas vocês vão notar that Nebuchadnezzar initially was a pagan king. que Nabucodonosor inicialmente era um rei pagão. He ruled based upon pagan principles. E ele governava baseado em princípios pagãos. And he was converted later in chapter 4. E depois ele se converte no capítulo 4. When Babylon went into Palestine, Quando Babilônia foi à Palestina, Nebuchadnezzar Nabucodonosor, conquered Palestine ele conquistou a Palestina in the name of his God, em nome do seu Deus, not the God of heaven. não no Deus dos céus. So once he sieged Jerusalem, Portanto, uma vez que ele sitia Jerusalém, the people of God, o povo de Deus they lost their political power, perdeu o seu poder político
they also lost their religious supremacy. Perderam também sua supremacia religiosa. They could not worship God how they wanted to. Não podiam mais adorar a Deus como queriam. No more sanctuary. Não mais santuário. No more sacrifices. Não mais sacrifícios. They have to go to a foreign land. Eles tinham que ir a uma terra estrangeira. And during the siege, E durante esse cerco, their economic freedom was cut off. a liberdade econômica foi cortada. So they were sieged in 3 ways. Portanto, eles foram sitiados de 3 formas: Politically, politicamente, religiously, religiosamente and economically. e economicamente. Notice what the Bible says Notem o que a Bíblia in diz verse 2. no verso 2. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim with part of the vessels of the house of God, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God. e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. And he brought the vessels into the treasure house of his God. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. So if you notice very carefully, Então, se vocês prestarem bem atenção, at this time, nessa época, who was the number 1 political power in the world? quem era o poder político número 1 no mundo? Babylon. Babilônia. Okay? And the Bible says in verse 3 E a Bíblia diz no verso 3 that he took all of the goods that were in the sanctuary, the vessels of the house of God, que ele trouxe todos os bens ou os utensílios que estavam no santuário, os vasos da casa de Deus, and put it into the treasure house of his God. e ele colocou na casa do tesouro do seu Deus. Na verdade, verso 2. So every time Nebuchadnezzar conquered a nation, Então, todas as vezes que Nabucodonosor conquistava uma nação, he would add silver, ele adicionava prata, gold, ouro, precious stones pedras preciosas into his treasure house. na sua casa do tesouro. So which power was the number 1 economic power of the world at this time? Portanto, qual poder era o poder número 1 economicamente falando nessa época? Babylon. Babilônia. So then now, Portanto, agora, every time a nation was conquered by Nebuchadnezzar, toda vez que uma nação era conquistada por Nabucodonosor, which God did he want them to honor? qual Deus que ele queria honrar? His own pagan God. O seu próprio Deus pagão. See? So he was the number 1 religious power, economic power, and political power. Portanto, ele era o poder número 1 político, religioso e econômico. Are you following? Vocês estão acompanhando? Now listen carefully. Agora prestem atenção. In the book of Jeremiah and Ezekiel, Nos livros de Jeremias e Ezequiel, Nebuchadnezzar was called the king of the north. quer dizer, ele foi chamado o rei do norte. You understand? Vocês entendem? So now in Daniel chapter 11, Portanto, agora em Daniel capítulo 11, what happens in Bible prophecy o que acontece na profecia bíblica is that it transfers from literal Babylon é que há uma transferência de Babilônia literal to spiritual Babylon. para Babilônia espiritual, Okay? certo? So if Nebuchadnezzar was the number 1 religious, political, and economic power, Portanto, se Nabucodonosor era o número 1 política, religiosa e economicamente, it has to follow that in our time, tem que se seguir o mesmo em nossos tempos, spiritual Babylon, mas agora como Babilônia espiritual, which is the spiritual king of the north, que é o reino do norte espiritual, will regain que vai reganhar political, poder político, religious, and religioso economic power. e econômico. And the same way God's people were sieged at that time in 606 BC, E da mesma forma que o povo de Deus foi sitiado naquela época em 606 a.C., there will be another siege at the end of time. haverá um outro cerco em nossos dias. God's people will be in trouble politically, O povo de Deus estará em problemas politicamente, religiously, religiosamente and economically. e economicamente. So now, Portanto, I want agora, to show you a few things from the Bible. quero mostrar-lhes algumas coisas da Bíblia. Let's go to Revelation chapter 13.
Vamos a Apocalipse capítulo 13. Very important chapter in Bible prophecy. Um capítulo muito importante na profecia bíblica. And of course, we're just going to focus on verse 11. E é claro, nós vamos apenas focalizar no versículo 11. And I want to show you how God has prepared us to meet where we are today. E eu quero mostrar como Deus tem nos preparado para nos encontrar na situação que nos encontramos hoje. In Revelation chapter 13 and verse 11, Portanto, em Apocalipse 13, verso 11, notice what the Bible says. notem o que a Bíblia diz. And I beheld another beast come up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. And we know that this beast E sabemos que essa besta represents which nation? representa que nação? The United States. Os Estados Unidos. Now, Agora, when you look at this nation, quando analisamos essa nação, God shows it in 3 phases. Deus mostra ela em 3 fases. And you'll notice the first phase, E vocês irão notar que a primeira fase, the Bible says, a Bíblia diz, it comes up out of the earth. vem da terra. The second stage E o segundo estágio ou fase is that it has 2 horns like a lamb. é que tem 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. And the third stage is that it spake as a dragon. E o terceiro estágio é que fala como dragão. These are the 3 stages of the United States of America. Esses são os 3 estágios dos Estados Unidos da América. So it comes up in the year 1776. Portanto, sobe no ano de 1776. And then eventually it has 2 horns like a lamb. Então, uma hora adquire 2 chifres como o de um cordeiro. And the final phase is that it will speak as a dragon. E na fase final, então, vai falar como o dragão. Now, when you look at the 2 horns, Quando nós analisamos os 2 chifres, it represents republicanism and Protestantism. representa o republicanismo e o protestantismo. And we talk about it speaking as a dragon. E ao analisarmos no que diz respeito a falar como dragão, It represents how it will persecute in the last days. representa como essa nação vai perseguir nos últimos dias. Now, when you look at Daniel and you compare with Revelation, Agora, quando analisamos Daniel e comparamos com Apocalipse, you will see something that's very important in Bible prophecy. vocês verão algo muito importante na profecia bíblica. In Daniel chapter 2, Em Daniel capítulo 2, the head of gold represents which nation? a cabeça de ouro representa que nação? Babylon. Babilônia. All right? Now, the second nation, Media Persia, then you have Greece and you have Rome. Agora temos a segunda nação, Medopérsia, então temos Grécia e então Roma. Now, when you get to the feet of iron and clay, Quando chegamos aos pés de ferro e barro, you have the divided nations of Europe, temos as nações divididas da Europa and then something very important that happens within that region. e algo muito importante que acontece com aquela parte da estátua. You have the rise of the Antichrist of Bible prophecy, Nós temos a ascensão do anticristo da profecia bíblica, which is, of course, the Roman Catholic system. que é, claro, o sistema católico But romano. when you start with the head of gold, Mas ao começarmos com a cabeça de ouro, what type of government is that? que tipo de governo é aquele? All right. Ok. Who was the sole ruler of Babylon? Quem era o governante da Babilônia? The king. Rei. Therefore, what Por- type of government was it? Portanto, que tipo de governo era? It was a monarchy. Uma monarquia. Right? Okay. Certo? Ok. The same with Media Persia. O mesmo com a Medopérsia. Same with Greece. Mesmo com a Grécia. Same with O Rome. mesmo com Roma. All of these are monarchical forms of government. Todos esses 4 são formas monárquicas de governo. You have many different types of government. Temos vários tipos diferentes de governo. You can have a democratic government. Podemos ter um governo democrático, You can have a Republican government. um governo republicano. You can have a communist government, Podemos ter um governo comunista, a totalitarian form of government. totalitário. All of these different types of government. Todos esses tipos diferentes de governo. And Satan can use any type of them.
E Satanás pode usar qualquer um desses tipos to fulfill his ends. para cumprir os seus fins. But in order for God Mas para que Deus to protect the rights given to us, proteja os direitos que nos foram dados, there had to be a different type of government tem que haver um tipo diferente de governo that the world has never seen before. que o mundo nunca viu antes. And this government E esse governo would be different, seria diferente, even from the Old Testament. mesmo do Antigo Testamento. In the Old Testament, you had a theocracy No Antigo Testamento, vocês têm a teocracia, in which God reigned no qual Deus reina through the king. através do rei. Now, it's going to be different even from that type of government. Agora, será que esse governo seria diferente até mesmo do Antigo Testamento? And the government that God chose in his wisdom E o governo que Deus revelou em sua sabedoria is a democratic republic. é uma república democrática. And that is what we see in Revelation chapter 13. E é isso que nós vemos em Apocalipse capítulo 13. It rises in 1776. Ele sobe então em And 1776. that date is very important E essa data é muito importante, because you will see porque vocês verão that 1776 que 1776 marked the beginning marca o início of several things that God would do in the new world. de várias coisas que Deus viria a fazer no novo mundo. More specifically, North America. Mais especificamente na América do Norte. Now, first, what you have E então, primeiro, o que você tem? is that you have a government Tem então um governo that would separate church and state. que separaria a igreja do Estado. You have a government Tem então um governo that would not be ruled by a king. que não seria governado por um rei, It would also not be ruled by popes. que não seria governado por papas. The power would originate with the people. O poder originaria-se no povo. And they would choose representatives to exercise their civil power. E eles então escolheriam representantes para exercer o seu poder civil. But you have to keep in mind, Mas vocês têm que ter em mente, anytime you have a union of church and state, toda vez que tem uma união de igreja e Estado, it brings persecution. isso leva à perseguição. It also lowers the morality of both. E também baixa a moralidade de ambos. A government can operate better without a church being connected to it. Um governo pode operar melhor sem uma igreja conectada a ele. And a church will be more pure if it doesn't have a connection with the state. E uma igreja será mais pura sem uma conexão com o Estado. As they're separate, they thrive and they prosper. E ao serem separados, então, eles prosperam. So you have that phenomenon. Portanto, temos esse fenômeno. And also, E também, you have for the first time in the history of the world, vocês têm pela primeira vez na história do mundo a time when a government um período no qual um governo would actually acknowledge iria, na verdade, reconhecer that every human being que todo ser humano has certain rights possui certos direitos that were given to them by God. que foram dados a eles por Deus. So this government Portanto, esse governo would protect those rights. protegeria esses You direitos. see, a monarchy does not Vejam, uma monarquia não respect rights given by the God of heaven. respeita direitos dados pelo Deus do céu. And especially a communist form of government Especialmente também uma forma comunista de governo does not acknowledge that anybody has rights. não reconhece que ninguém possui direitos. A communist form of government Uma forma comunista de governo says you have the rights that we say you have. diz: você possui os direitos que nós dizemos que você possui. So the government functions Portanto, o governo funciona based upon a few individuals baseado em algumas pessoas that tell the citizens how to live. que dizem aos cidadãos como viver. Okay. Certo? So now in 1776, Portanto, em 1776, you have to also remember vocês também têm que se that lembrar in a few years we have a very important date in Bible prophecy that's coming. que em poucos anos uma data muito importante na profecia estava para vir. And I'll show you in Daniel chapter 12. E eu
lhes mostrarei em Daniel capítulo 12. In Daniel chapter 12, we have a very important date that's coming in Bible prophecy. Em Daniel capítulo 12 temos uma data muito importante que viria na profecia bíblica. In verse 4, Daniel 12 and verse 4. No versículo 4, Daniel 12, verso 4. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, And underline it, até ao tempo do fim, even to the time of the end. The Bible says a Bíblia diz that many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. So the book of Daniel will be sealed until the time of the end. Portanto, o livro de Daniel estaria selado até ao tempo do fim. The time of the end O tempo do fim is the year 1798. é o ano 1798. In 1798, Em the 1798, 2300-day prophecy a profecia do 2300 dias is now going to be made aware to many people. agora seria revelada a muitas pessoas. The light about the 2300-day prophecy is going to increase. A luz sobre a profecia das 2300 tardes e manhãs iria aumentar. And that began in 1798. E isso foi iniciado em 1798. And as a result of that book being open, E como um resultado desse livro ser aberto, God is going to raise up a movement Deus iria então levantar um movimento known as the Advent movement. conhecido como movimento adventista. That's our movement. Esse é o nosso movimento. The Seventh-day Adventist message is now going to go to the whole world. A mensagem adventista do sétimo dia agora iria então ao mundo inteiro. So in 1844, Portanto, em 1844, after the Great Disappointment, depois do grande desapontamento, you have a group of people vocês têm então um grupo de pessoas that God says must take the gospel to the whole world. que Deus disse que devia levar o evangelho ao mundo inteiro. And I saw another angel flying in the midst of heaven, E vi outro anjo voar no meio do céu, having the everlasting gospel tendo o evangelho eterno, to preach unto every nation, kindred, tongue, and people, para pregar a toda tribo, nação, língua e povo, saying with a loud voice, fear God and give glory to him. dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Notice Notem that message has to go to the whole world. que essa mensagem deve ir para o mundo inteiro. Well, in order for it to go to the whole world, Mas para que ela vá ao mundo inteiro, there must be a government deve haver um governo that has separated church and state, que separou a igreja e o Estado that allows the gospel e que permite ao evangelho to be taught ser ensinado without the interference of government, sem a interferência do so that the governo, pure gospel of Christ will go to everyone. para que o puro evangelho de Cristo vá a todos. So the United States of America Portanto, os Estados Unidos da América becomes a cradle, se torna um berço so that the infancy of the gospel could grow and mature. para que o evangelho então possa crescer e amadurecer. But now think carefully. Mas agora analisem cuidadosamente. In order for the gospel to go to the whole world, Para que o evangelho vá ao mundo inteiro, what type of economic status does a nation need to have? que tipo de status econômico uma nação precisa ter? It has to have a high economic status. Precisa ter um estado econômico alto. Because if the gospel is going to go everywhere, Porque o evangelho tem que ir a todo lugar. you need to have finances to support the gospel. E para isso são necessárias finanças para sustentar o evangelho. Right? Certo? Therefore, God has to raise up Portanto, Deus tem que levantar an economic institution uma instituição econômica that will provide funds que provê então fundos to send the gospel to the world. para enviar o evangelho ao mundo. And the economic institution E a instituição econômica that God used que Deus usa is known as capitalism. é conhecida como capitalismo. When you talk about
the economy, Quando falamos sobre economia, you basically have two forms of economic institutions or economic principles. basicamente temos dois tipos de princípios econômicos. The first one is known as a market system, O primeiro é conhecido como um sistema de mercado. and the second one is known as a command system. E o segundo é conhecido como um sistema de comando. The market system is what we call capitalism, O sistema de mercado é o que nós chamamos de capitalismo. and the command system E o sistema de comando is known as socialism é conhecido como or socialismo communism. ou They're comunismo. related. São So when relacionados. you look at this, Portanto, ao analisarmos isso, what's the difference between the two? qual a diferença entre os A dois? capitalist form of government A forma capitalista de governo allows individuals to have the right permite aos indivíduos to own private property. ter propriedades privadas, particulares, Private resources. recursos privados. And what's very important E o que é importante, muito importante, is that capitalism é que o capitalismo does not promote não promove government interference in the economy. interferência governamental na economia. It actually pushes it out. Na verdade, ele puxa ele não interfere, Now, ele motiva. in the United States of America, Agora, nos Estados Unidos da América, there is a very important book há um livro muito importante that the founders of the United States was reading. sobre os fundadores dos Estados Unidos. And that book was called The Wealth of Nations. E esse livro eu estava lendo que chama A Riqueza das Nações. The author was Adam Smith. O autor era Adam Smith. And he laid out the principles for a capitalist form of economy. Então ele definiu ali os princípios de uma forma capitalista de economia. And the founders of America E os fundadores da América, took these principles, eles tomaram esses princípios and as you see today, e como vocês veem hoje, America became the wealthiest nation in the world. os Estados Unidos se tornaram a nação mais rica do mundo. And we have some problems today, and we'll talk about that a little bit later. Nós temos uns problemas hoje, mas falaremos disso mais tarde. Now, communism Agora, o comunismo is when the government controls property and the resources of the people. é quando o governo controla as propriedades e os recursos do povo. There is government interference in the economy. A interferência do governo na economia, And when that e happens, quando isso acontece, you have more rights that are taken from the people gradually over time. há mais direitos que vão sendo tomados do povo gradualmente conforme o tempo. And in our last message, I'll share more about that principle. E na nossa última mensagem compartilharei mais desse princípio. So you can see when you look at 1776, Portanto, vocês podem ver que ao olhar para 1776, you have the separation of church and state, então temos a separação da igreja e o Estado, which brings a new form of government, democratic republic, que traz uma nova forma de governo, uma república democrata, that makes it possible for the Seventh-day Adventist Church to be raised up, que torna possível a igreja adventista ser estabelecida. and you have the economic principles being established E temos os princípios econômicos sendo estabelecidos all around this year, durante esse ano 1776. de 1776. Okay. So now, Portanto, agora, when we look at the role of government, quando analisamos o papel do governo, and let me just add this too about the economy, deixe-me também adicionar isso acerca da economia, just to show you the beauty of God's wisdom. só para mostrar a beleza da sabedoria de Deus. When you look at capitalism or free market system, Quando vocês analisam o capitalismo ou o sistema de mercado livre, the individuals of society os indivíduos na sociedade, could go out and earn a living. eles podem sair e fazer como que eu posso dizer? Ganhar a vida deles por si mesmos. You have carpenters, Você tem you carpinteiros, have masons, você tem pedreiros, painters, pintores, all different types of occupations. todos esses diferentes tipos de ocupações. And what you have is they work every day E o que você tem é que eles trabalham todos os dias so that they can earn money.
para que eles possam ganhar dinheiro And then they use that money e usar esse dinheiro to go out and purchase goods and services. para sair e comprar mercadorias e também serviços. But when you look at the nature of man, Mas quando nós analisamos a natureza do homem, by nature, when you look at our sinful nature, por natureza, quando olhamos para a nossa natureza pecaminosa, do we naturally want to give to others? nós naturalmente queremos dar a outros? No. Não. Our nature is more greedy, to take. A nossa natureza é gananciosa de pegar, pegar e pegar. Right? Certo? So the only thing that will change our hearts to make us willing to give to others Portanto, a única coisa que mudaria o nosso coração para nos tornar, para que nós queiramos dar a outros, is the gospel of Jesus Christ. é o evangelho de Jesus Cristo. That's why he says, if you see somebody that needs a cup of water, give them a cup of water. Por isso que está escrito que se você ver alguém que precisa de um copo de água, dê a essa pessoa um copo de If água. someone is naked, clothe them. Se alguém está nu, vista-o. These are the principles of Jesus Christ. Esses são os princípios de Jesus Cristo. Because he knows our nature is to be greedy and take care of ourselves. Porque ele sabe que a nossa natureza é gananciosa e de tomar conta só de nós mesmos. So what God did through capitalism Portanto, o que Deus fez através do capitalismo, is he actually ele na verdade, used man's greedy nature ele usou essa natureza gananciosa do homem to take care of the rest of society. para tomar conta do resto da sociedade. And you say, well, how is that possible? Então você me diz, mas como isso é possível? It's the wisdom of God. É a sabedoria de Deus. If I am a furniture maker, Se eu sou uma pessoa que fabrica móveis, when you come and buy furniture from me, quando você compra os meus móveis, you want to get the best furniture you can for your money, right? você quer obter os melhores móveis pelo dinheiro que você pagou, não é? Now, because I make furniture, E agora, pelo fato de eu fazer móveis, I want to get the most money as possible. eu quero arrecadar mais dinheiro possível. So I make furniture Portanto, eu faço móveis in the best way that I can da melhor forma que eu posso so that I can get more money. para que eu possa ganhar mais dinheiro. Not because I care about you. Não porque eu me importo com você. You understand? Vocês compreendem? My nature is corrupt. A minha natureza é corrupta. I'm making this furniture to make a living, Eu estou fazendo esses móveis para sobreviver, not to go to heaven. não para ir para o céu. The same is true with food. O mesmo se dá com o alimento. People grow food As pessoas plantam alimentos and they make sure that it's the best quality e eles se certificam de ser a melhor qualidade so that they can increase their profits, the amount of money they get. para que eles possam aumentar então o seu lucro, a quantidade de dinheiro que eles recebem. And that in turn E isso, em turno, makes sure that you assegura que você get the best food, obtenha melhor alimento, best clothes, melhores roupas, best furniture, os melhores móveis, best buildings, melhores prédios. and that is the wisdom of capitalism. E essa é a sabedoria do capitalismo. Now, when you look at Agora, quando analisamos Bible prophecy, a profecia I bíblica, want to share with you a couple of quotations. eu quero compartilhar com vocês algumas citações. Let's talk about the rights that were given to us by God. Vamos falar dos direitos que nos foram dados por Deus. What is the duty Qual é o dever of the government? do governo? Now, of course, we talked a lot about the sphere of influence that they're supposed to stay in. É claro que nós já falamos muito da esfera de influência que eles devem estar limitados. So let's look at an overview of what their responsibility is. Portanto, vamos olhar resumidamente qual é a sua responsabilidade. In Great Controversy, page 201, No Grande Conflito, página 201, we have a story of the princes. nós temos uma história dos príncipes. They were the Protestant princes of Germany. Eram os príncipes protestantes da Alemanha. And when they went before the Diet, E quando eles iam comparecer à dieta, they actually explained to the rulers of the government na verdade eles explicaram aos governantes what is the role of the government qual é o papel do governo when it comes to the liberty of conscience. no que diz respeito à liberdade de consciência.
And it says this, E diz o seguinte: to protect the liberty of conscience para proteger a liberdade de consciência is the duty of the state. é o dever do Estado, And this is the limit of its authority in matters of religion. e esse é o limite de sua autoridade em questões religiosas. Every secular government that attempts to regulate or enforce religious observances Todo governo secular que tenta regularizar ou impor observâncias religiosas by civil authority is sacrificing the very principle for which the evangelical Christian so nobly struggled. por autoridade civil está sacrificando o princípio fundamental pelo qual o cristianismo evangélico foi estabelecido. All right. Certo? So let me ask you, Portanto, deixe-me perguntar-lhes: what is the role of the government when it comes to our conscience? qual é o papel do governo no que diz respeito à nossa consciência? What are they supposed to do? O que eles devem fazer? Okay, yes, to leave É us free to verdade, choose. deixar-nos livres para escolher. And not just leave us free to choose, E não só nos deixar livres para escolher, but to protect us mas também proteger-nos from every other entity de toda outra entidade that would not allow us to freely choose. que não nos permita escolher livremente. And when the government E quando o governo tries to enforce religious observances, tenta impor observâncias religiosas, then it sacrifices this principle. então ele sacrifica esse princípio. And this is the principle of E esse é o princípio de Protestantism. protestantismo. So when you look at Revelation 13:11, Portanto, quando vocês analisam Apocalipse 13:11, the horn, o chifre which represented Protestantism, que representava o protestantismo establishes this principle. estabelece esse princípio. Notice what else it says. Notem o que mais diz. In Great Controversy, page 295, No Grande Conflito, página 295, the servant of the Lord a serva do Senhor is going to explain vai aqui explicar the role of the government again. o papel do governo novamente. Now let me add something about the spirit of prophecy. Deixe-me perguntar algo acerca do espírito de profecia. When you talk about the gift of prophecy that was given to Ellen White, Quando falamos sobre o dom da profecia que foi dado à irmã White, a prophet is inspired by God. um profeta é inspirado por Deus. And we know that she is a true prophet because she passes all the tests of a true prophet. E nós sabemos que ela é uma verdadeira profetisa porque ela passa todos os testes de um profeta. The prophet is the only one O profeta é o único that can look at all the statements that have been made by mankind que pode analisar todas as declarações feitas pelo ser humano, all literature that has ever been written. toda a literatura que já foi escrita. The prophet, because she's enlightened by God, A profetisa, porque ela é iluminada por Deus, can read a statement written by another man or woman pode ler uma declaração que foi feita por outro homem ou mulher and say that this statement is true e dizer essa declaração é verdadeira and this statement is false. ou essa declaração é falsa. They're the only ones that can do that. Eles são os únicos que podem fazer isso. So when the servant of the Lord Portanto, quando a serva do Senhor looks at the Constitution of the United States examina a Constituição dos Estados Unidos and the Declaration of Independence and the Bill of Rights, e a Declaração da Independência na Carta de Direitos, when she endorses a particular statement, então quando ela enfatiza essa declaração em particular, I know that that is a divine truth eu sei que essa é uma verdade divina, established by God himself. estabelecida pelo próprio Deus. Truth does not originate with man. A verdade não origina-se no homem. Truth originates with God. Verdade origina-se em Deus. And he dispels that light to humanity. E ele distribui essa luz para a humanidade. So when the servant of the Lord looks at the Constitution of the United States, Portanto, quando a serva do Senhor analisa a Constituição dos Estados Unidos, we know it's a truth ordained of God. nós sabemos que é uma verdade ordenada por Deus. And listen what it says. E ouçam ao que diz. In that grand old document which our forefathers set forth as their Bill of Rights, Nesse antigo documento que foi estabelecido pelos nossos pais como a Carta de Direitos, the Declaration of Independence, the Constitution, guarantees
A Declaração da Independência, a Constituição garante, in most explicit terms, em termos muito explícitos, the inviolability of the conscience. a inviolabilidade de consciência. Okay, it goes on and says, E continua dizendo, no religious test shall ever be required as a qualification for anyone in office. That's according to the U.S. continua dizendo, nenhum teste religioso deve ser requerido como uma qualificação para qualquer cargo. Congress shall make no law respecting an establishment of religion. O Congresso não deve fazer nenhuma lei que lida com preconceitos no estabelecimento de religiões, or prohibiting the free exercise thereof. ou proibindo o exercício livre da mesma. The framers of the Constitution, Os que fizeram a Constituição, listen, recognize the eternal principle ouçam, reconheciam o eterno princípio that man's relation with his God is above human legislation and his rights of conscience inalienable. que a relação do homem para com Deus é acima da legislação humana e que os seus direitos de consciência é inalienável. So the rights of conscience, brothers and sisters, Portanto, os direitos de consciência, irmãos e irmãs, is an eternal principle established by God. é um princípio eterno estabelecido por Deus. And it is inviolable. E ele não pode ser violado. It cannot be violated, in other words. Em outras palavras, And so what you have is the Declaration of Independence and the Constitution, então ele não pode ser violado. E nós temos aqui então a Declaração de Independência, a Constituição, protected this principle given to us by God. que protege esse princípio que foi dado a nós por Deus. All right, so now we have seen it from the servant of the Lord. Certo, agora nós vimos, And vindo da serva do Senhor, and let's trace and see how God did it historically and politically. vamos traçar então uma linha histórica e política de ver como Deus fez isso. Okay. Certo. In 1776, Em 1776, you have a very important state in Virginia that you have to, a very important state in America that you have to pay attention to. temos um estado muito importante nos Estados Unidos que temos que prestar atenção. And that is Virginia. E esse é o estado da Virgínia. And also keep in mind Rhode Island. E também mantenham em mente Rhode Island. These are the states Estes são os estados that God used que Deus usou to give to the world, not just the U.S., para dar ao mundo, não só aos Estados Unidos, a knowledge um conhecimento of the inalienable rights of God dos direitos inalienáveis de Deus, that cannot be touched by any government. que não podem ser tocados por nenhum governo. There's one founder in American history that's very important. Há um fundador na história americana que é muito importante. His name is George Mason. O seu nome é George Mason. When the British colonies in America Quando as colônias britânicas na América, nos Estados Unidos, decided to separate from Great Britain, decidiram se separar da Grã-Bretanha, they were previously under a monarchical form of government. elas estavam anteriormente sob uma forma de governo monárquica. And now they're going to set up a republic. E agora, então, ela vai estabelecer uma república. The first state to set up O primeiro estado a estabelecer a democratic constitution uma constituição democrática was Virginia. foi o estado da Virgínia. Now notice Agora, notem that the man responsible for writing the Constitution que o homem responsável por escrever a Constituição was George Mason. foi George Mason. And there were other founders that helped to shape those ideas more clearly. E houve outros fundadores que ajudaram a moldar essa ideia de forma mais clara. So the Constitution that was written by Virginia under George Mason Portanto, a Constituição que foi escrita para a Virgínia sob George Mason became a model for the constitutions of America se tornou um modelo para as constituições americanas and for the rest of the world. e para o resto do mundo. There has been only Só tem havido até agora Russia, Rússia, Mongolia, Mongólia, Ukraine, Ucrânia and in South America, e na América do Sul, Guatemala. Guatemala, They're the only ones são os únicos that did not accept the principles
que não aceitaram os princípios that were established of this Constitution in Virginia. que foram estabelecidos nessa Constituição na Virgínia. Now listen carefully. Agora prestem bem atenção. That Constitution guarded these rights. Aquela Constituição guardava esses direitos: Trial by jury. julgamento por tribunal, pelo júri, The fact that governments have to have search warrants. o fato do governo precisar de uma certa permissão do governo, Freedom of the press. a liberdade da imprensa And freedom of religion. e liberdade religiosa. Now, why do you think that's so important to us? Agora, por que vocês acham que isso é tão importante para nós? Why do you think it's important for us to have trial by jury? Por que será que é importante ser julgado pelo um júri? You tell me. Digam-me. Okay, it's not depending on one person alone. É verdade, não depende só de uma pessoa. The people can determine the fate of the individual. O povo pode determinar o destino do indivíduo. And also, E também, one day, um dia, you and I você e eu are going to have to go before the courts of this world teremos que comparecer diante dos tribunais deste mundo over our religion. por causa da nossa religião. And we have a right for the public E temos um direito to hear if we have broken any laws. do público ouvir se nós realmente quebramos alguma lei. We need to have the freedom of the press Temos que ter liberdade de imprensa so that this material that's being printed right here para que o material que é impresso e feito aqui can be shared throughout Brazil and other places. possa ser distribuído no Brasil e em outros lugares. They must be protected. Isso precisa ser então protegido. So I want you to notice Eu quero que vocês notem what happened o que when aconteceu this Constitution was written. quando esta Constituição foi escrita. There are a couple of articles Houve alguns artigos that outline what we've been talking about. que descrevem um pouco do que nós estamos falando. Article number 1 of this Constitution. O artigo número 1 dessa Constituição, That all men are by nature equally free and independent que todos os homens por natureza são igualmente livres e independentes and have certain inherent rights. e que possuem certos direitos herdados, They cannot, que eles não podem, by any compact, deprive or divest their posterity. eles não podem de forma nenhuma tirar ou reduzir essa posteridade. And what are those rights? E quais são esses direitos? The enjoyment of life, liberty, O gozar da vida e liberdade. and what else? You finish it for me. O que mais? Vocês completam para mim. Okay, freedom of expression, Liberdade de expressão, freedom of property. liberdade de propriedade. So it says the means of acquiring and possessing property. O que diz aqui é os meios de adquirir e possuir propriedades. These were rights given to us by God, Estes foram direitos dados a nós por Deus. and they cannot be taken from us. E eles não podem ser tirados de nós. The next one is the freedom of the press. E o próximo é a liberdade da imprensa. It's one of the great protections of liberty É uma das grandes proteções da liberdade. and should never be restrained E nunca deve ser restrita, except by a tyrannical government. a não ser que o governo seja tirano. So these were things written in the Constitution. Portanto, essas eram coisas escritas na Constituição. And now, the most important for us, Agora, o mais importante para nós, Article 16. o artigo 16. Now listen carefully. Prestem atenção. You see, when they wrote out Article 16, Vejam, quando eles escreveram o artigo it's 16, going to explain the relationship between the church and the state. aqui explica a relação entre a igreja e o Estado, And it says that religion, e diz que a religião, or the duty that we owe to our Creator, ou o dever que temos para com o nosso Criador, can be directed only by reason and conviction, pode ser direcionado apenas pela razão e convicção, and not by force or violence. não por força ou violência. And listen very carefully. E ouçam bem atentamente That all men should enjoy the fullest toleration que todo homem deve poder desfrutar da mais completa tolerância in the exercise of religion
no exercício da religião, according to the dictates of conscience, de acordo com os ditames da consciência, unpunished and unrestrained by the magistrate or the king. sem ser punido e nem restrito pelo magistrado ou rei. So notice what we have right here. Portanto, notem no que vocês têm aqui. This says that we should enjoy the fullest toleration of religion. Então aqui diz que vocês podem desfrutar da mais completa tolerância religiosa, According to our conscience. de acordo com a nossa consciência. Now there was one important person Agora, uma pessoa muito importante that was at this convention que estava nessa convenção, who looked at that word toleration. que analisou essa palavra tolerância. And he said, hold on, George Mason. E ele falou, espera um pouco, George Mason. We must change this word toleration. Nós temos que mudar essa palavra tolerância. If we say toleration, Se nós dissermos tolerância, then it means isso significa that the individual doesn't have the right to exercise their religion. Significa então que o indivíduo não tem o direito de exercitar a religião. You see, if I tolerate something, Vejam, se eu tolero algo, then it means I have the power to stop it. quer dizer que eu tenho então o poder de parar isso. If my child begins to speak disrespectfully to me, Se o meu filho começa a falar desrespeitosamente a mim, if I tolerate that, se eu tolero isso, I allow my child to keep talking that way. eu permito que o meu filho continue falando assim. But at any time, because I'm the parent, Mas a qualquer momento, porque eu sou o pai, I can say, no, you will not talk to me that way. eu posso dizer, não, você não vai falar comigo dessa forma. So therefore, Portanto, James Madison, James Madison, the fourth president of the United States, o quarto presidente dos Estados Unidos, said we need to change that word toleration ele falou, nós temos que mudar essa palavra tolerância to this right here. para essa aqui. All men are equally entitled Todos os homens têm o direito, igualmente, to the full and free exercise of it, ao completo e livre exercício dela, a religião, according to the dictates of conscience. de acordo com os ditames da consciência. If a government tolerates religion, Se um governo tolera a religião, then it's only a matter of time então é apenas uma questão de tempo that it will seek to take that right from you. para esse governo buscar tirar essa liberdade de você. And this is the gift that was given to us E isso é contra o que foi nos dado in this Constitution. nessa Constituição. Now let's look in great controversy again, Vamos analisar mais uma vez no Grande Conflito, page 295, página 295. and notice what the servant of the Lord says. Notem o que a serva do Senhor diz. We hold these truths to be self-evident, Nós temos essas verdades como autoevidentes, that all men are created equal, de que todos os homens são criados igualmente that they are endowed by their Creator e que é dado a eles pelo Criador with certain unalienable rights, certos direitos inalienáveis. that are among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Dentre estes, vida, liberdade e a busca pela felicidade. Unalienable means Inalienável significa that they can't be given away eles não podem ser dados a outro ou tirados. or taken away. Inalienable means it cannot be transferred to others. Inalienável significa que não pode ser transferido a outros. And that is what the Declaration of Independence protects. E é isso o que a Declaração da Independência protege. So now when you understand that difference, Portanto, agora, ao entenderem essa diferença, let's go to Revelation chapter 13. vamos a Apocalipse capítulo 13. Revelation chapter 13, Apocalipse capítulo 13, verse 15. versículo 15. The Bible says, and he, meaning about the United States of America, A Bíblia diz, e foi-lhe, falando dos Estados Unidos da América, he has power to give life unto the image of the beast, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, that the image of the beast should both speak and cause, para que também a imagem da besta falasse, that as many as do not worship the image of the beast should be killed. e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Now we're going to talk more about that later.
Nós falaremos mais sobre isso depois, but the United States of America mas os Estados Unidos da América is first going to irá primeiro force the citizens of the U.S. forçar os cidadãos americanos to worship the image of the beast, para que adorem a imagem da besta and then eventually e eventualmente it's going to lead out irá então levá-los, all the other nations of the world levar todas as outras nações do mundo in doing the same thing. a fazer o mesmo. But in verse 12, Mas no verso 12, it says, and he exercised all the power of the first beast before him, diz: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, and caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. e faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. So the Bible doesn't just say it's going to cause the United States, Portanto, a Bíblia não diz que será apenas os Estados Unidos, it's going to cause the whole earth. mas os Estados Unidos irá fazer toda a terra So in other words, the United States is the leader. adorar a besta. Então, em outras palavras, os Estados Unidos é o líder. It was the leader also in 1776. E era o líder também em 1776. It was supposed to be a light for the whole earth. Deveria ser uma luz para toda a terra. So I want you to notice E eu quero que vocês notem how the events in 1776 como que os eventos em 1776 affected Latin America. afetaram a América Latina. I have this map I would like you to see. Tenho esse mapa que eu gostaria que vocês vissem. And as you can see right here, you have Brazil. E vocês podem ver ali o Brasil. And I really wanted to look at the surrounding nations in this E area. eu quero olhar as nações que estão ao redor. Now, notice towards the west, you have Argentina. E vejam que para o oeste vocês têm a Argentina And you also have Uruguay. e também o Uruguai. So when you look at the region, Portanto, ao olharem para a região, the laws that exist as leis que existem are going to really affect religious liberty at the end of time in this region. irão realmente afetar a liberdade religiosa nessa região. So what does Brazil, Argentina, Uruguay, Então, o que é que tem o Brasil, a Argentina e o Uruguai and other nations e outras nações? believe about religious liberty? O que elas creem sobre liberdade religiosa? And there's one nation I really want to focus on, Mas há uma nação que eu realmente quero focar, and that is Uruguay. que é o Uruguai. And you'll see why later. E vocês verão mais tarde o porquê. So let's talk about Argentina first. Mas vamos falar primeiro na Argentina. In Argentina, Na Argentina, the constitution that was established in 1853 a Constituição que foi estabelecida em 1853 had this effect on that nation. teve esse efeito na nação. They give money to the Roman Catholic, the government, the state, gives money to the Roman Catholic Church. O governo ou o Estado, eles dão dinheiro à Igreja Católica Romana And they require that the president be Roman Catholic. e eles requerem que o presidente seja católico. And also, E também there is a state church, há uma igreja-estado, even though they don't call it that. mesmo que eles não chamem assim. Worship and the teaching of religion are free and unfavorably, or free of unfavorable regulation. Diz que a adoração e o ensino da religião, eles são livres de qualquer regulamentos não favoráveis. In certain provinces, there is religious instruction by Catholic teachers in public schools. Em certas províncias, há instrução religiosa pela parte de professores católicos nas escolas públicas, But some homeschooled children, mas as crianças educadas em casa, they don't have to be taught by Catholic teachers. eles não precisam ser ensinadas por professores católicos. So when you look at Argentina, Portanto, ao analisarem a Argentina,
In 1853, Em 1853, the Catholic Church a Igreja Católica it enjoyed the privilege and aid of the state. desfrutava o privilégio e a ajuda do Estado. And they almost have complete control over that nation. E eles quase que possuíam controle completo sobre a nação. So it does have a lot of oppressive control. Portanto, há muito controle que é opressivo. And I don't know if it's changed too much since that time. E eu não sei se há mudado muito desde aquela época. Let's talk about another nation, Chile. Vamos falar sobre outra nação, o Chile. Now, Chile, it does not restrict religious worship or the teaching of religion. Agora, o Chile não restringe a adoração religiosa ou o ensino da religião. And there are really no legal restrictions on other non-Catholic religion. E não há nenhuma restrição legal a religiões que não são católicas. So the constitution that they had in 1925, Portanto, a Constituição que eles tinham em 1925 it represented a fair separation of church and state, representa até uma justa separação entre igreja e Estado. but not completely. Mas não completamente. Well, where did Chile get the idea of separating church and state? E da onde o Chile pegou a ideia da separação de igreja e Estado? The United States of America. Pelos Estados Unidos da América. Let's talk about Uruguay. Vamos falar agora sobre o Uruguai. Now, according to their constitution of 1934, De acordo com a Constituição de 1934, they have separated church and state completely. eles separaram a igreja e o Estado completamente. And because it's separated completely, E porque eles separaram completamente, it guarantees religious liberty. isso garantia a liberdade religiosa. And also, E também, they have Catholic teachers. eles têm professores católicos. And the only way that the Catholics in Uruguay E o único meio pelo qual os católicos no Uruguai were able to have control over the people poderiam controlar o povo is trying to force the Roman Catholic Church or the members of the Roman Catholic Church seria tentar forçar a Igreja Católica Romana ou os membros dessa igreja, is by making them go to mass and Yeah. confession. tentando fazê-los ir para a missa ou confessando os pecados. So notice, because of the separation of church and state, Mas notem que por causa da separação entre igreja e Estado, you have more religious freedom in Uruguay. você tem agora mais liberdade religiosa no Uruguai. And it has actually earned a reputation in South America E na verdade ele ganhou uma reputação na América do Sul of being one of the freest societies. de ser uma das sociedades mais livres. And Paraguay, E o Paraguai, they actually have a state church. eles também têm uma igreja-estado. In other words, the government Em outras palavras, o governo has said this religion disse essa religião will be the official religion of this state. será a religião oficial deste estado. And notice, listen carefully, E notem, prestem atenção, they have a constitutional toleration Ele- for other cults. eles têm uma tolerância constitucional por outras seitas. And that was according to 1940. E isso está escrito de acordo com 1940 na Constituição. So you can see the difference between the two. Portanto, vocês podem ver bem a diferença entre os dois. Last but not least, let's talk about Brazil. O último, mas não menos importante, vamos falar do Brasil. When you look at the Constitution of Brazil that was written in 1937, Quando analisamos a Constituição do Brasil, que foi escrita em 1937, da última vez, it states this, diz o seguinte, that individuals and those of the religious professions que indivíduos que professam religião may publicly and freely exercise their religion podem publicamente e livremente exercitar a sua religião, with suitable organization and the right to acquire property. com a apropriada organização e com o direito de adquirirem propriedade. Religious instruction can be given in schools, Instrução religiosa pode ser dada nas escolas, and of course that includes elementary and secondary. e é claro que isso inclui o nível de ensino primário e secundário. Now listen to this. E agora ouçam isso. In 1939, Em 1939, tolerance for other religions
tolerância para com outras religiões was not promoted by the Pope's message não foi promovida pela mensagem do Papa to the First Plenary Council of the Church of Brazil. no primeiro concílio plenário da igreja no Brasil. So the Pope actually gave a message to the Church of Brazil Portanto, o que o Papa fez? Ele deu uma mensagem à igreja no Brasil in em 1939 1939 and said, do not have toleration for other religions. e ele falou assim: não tolerem outras religiões. And actually told Catholics E ele falou, na verdade, aos católicos not to send their children para não mandar os seus filhos to Protestant schools in Brazil. a escolas protestantes no Brasil. Okay, Certo? so when you look at this, Portanto, ao analisarmos isso, even still, mesmo assim, rather wide liberty exists. então por que a liberdade existe? Even though you have the Catholic influence Mesmo com essa liberdade católica, of the bishops, etc. dos bispos e etc. Okay, Certo? let's fast forward to our time. Vamos então agora para os nossos tempos. Now, what happened in the history of Brazil Agora, o que aconteceu na história do Brasil is that they reformed their constitution, é que eles formaram a sua Constituição and they had this article that was written in 1988. e eles tinham esse artigo que foi escrito em 1988. So when you look at the Reformed Constitution of Brazil, written in 1988, Então, quando nós analisamos essa Constituição reformada do Brasil, escrita em 1988, Article 5 of your Constitution no artigo 5 da sua Constituição, says this: diz isso: freedom of conscience liberdade de consciência and of belief e de crença is inviolable, é inviolável, being assured sendo assegurada, the free exercise of religious worships, sendo assegurado o exercício livre de adoração religiosa and granted by law e garantido por lei the protection of the places of worship. a proteção dos locais de adoração. What do you say? O que vocês dizem? When you look at the principles that we've been talking about, Quando vocês analisam os princípios que temos estado a falar, that the freedom of the conscience que a liberdade de consciência should not be touched by the state, não deveria ser tocada pelo Estado, that we should be free to worship God. que deveríamos estar livres para adorar a Deus. And you saw it began in the United States of America, E vocês veem como iniciou nos Estados Unidos da América, but it spread around the world. mas se espalhou pelo mundo. And even that same privilege, that same gift, E esse mesmo privilégio, essa mesma dádiva, is protected by your Constitution. é protegida pela sua Constituição. A few more facts on this government. Mais alguns fatos sobre esse governo. Brazil has no state religion. O Brasil não tem uma religião Estado, So in other estatal. words, the state has not come out and said this is our official religion. Em outras palavras, o Estado não pode chegar e dizer essa é a nossa religião oficial. All faiths are free to establish places of worship. Todos são livres, todas as fés são livres para estabelecer locais de adoração, Train ministers treinar ministérios and evangelize, e evangelizar, although the government controls entry into other Indian lands. mesmo que o governo controle a entrada em terras indígenas. Yes. Indígenas. Okay. And right now, about 85% of Brazilians belong to the Roman Catholic Church. Agora, nesse momento, cerca de 85% dos brasileiros pertencem à Igreja Católica Romana. But when you look at Protestant churches, Mas quando vocês olham as igrejas protestantes, currently about 6% of the population. no momento, cerca de 6% da população. Now, this is according to the statistics that I have, believe this, at this time. Mas isso é de acordo com as estatísticas que eu peguei. Now, Agora, in November 2008, em novembro de 2008, the Adventist News Network put out this article. o canal de notícias adventista, a rede de notícias adventistas, publicou esse artigo. Seventh-day Adventist church leaders and religious freedom proponents in Brazil Os líderes adventistas do sétimo dia, aqueles que propõem liberdade religiosa no Brasil, say the passage dizem a passagem of the Brazilian Charter of Religious Liberty
que o quadro brasileiro da liberdade religiosa helps to galvanize or consolidate ajuda a consolidar freedoms of belief already established by the country's constitution. as liberdades religiosas que já foram estabelecidas pela Constituição. So when you have an opportunity, look into the Brazilian Charter of Religious Liberty. Portanto, quando vocês tiverem a oportunidade, leiam o quadro da liberdade religiosa do Brasil. Now, if you look at these things at face value, Então, quando vocês olham essas coisas que estão relacionadas com valores, you can see that God is fighting very hard in Brazil vocês podem ver que Deus está lutando fortemente no Brasil to make sure that you all have the right para assegurar que todos vocês tenham direito to worship God according to the dictates of your conscience de adorá-lo de acordo com os ditames da sua consciência and to also e também reach the rest of the citizens of Brazil with our message. a alcançar o resto dos cidadãos do Brasil com a nossa mensagem. But do not go to sleep tonight Mas não vão para a cama hoje and feel like I don't have to worry, everything is okay in Brazil. pensando, eu não tenho que me preocupar, tudo está bem no Brasil, My freedoms are secure minha liberdade está assegurada, because Bible prophecy has already told us porque a profecia bíblica já nos disse that all of the world que toda a terra will wonder after the beast, se maravilhará após a besta, which means that these constitutional rights in Brazil que significa que estes direitos constitucionais do Brasil will be ignored by the leaders of this land. serão ignorados pelos líderes dessa nação. And if persecution did get bad in Brazil, E se a perseguição ficar pior no Brasil, and I had to possibly leave for another nation, e eu precisar sair para outra nação, if you choose to, se você escolher assim, I would definitely think about Uruguay. eu consideraria o Uruguai. Now listen carefully in closing. Agora, ouçam atentamente ao concluir. On September 13th, 1995, Em 13 de setembro de 1995, there was a statement that was made houve uma declaração que foi feita by the Brazilian ambassador to the United States of America. pelo embaixador brasileiro nos Estados Unidos. And I want you to notice E eu quero que vocês notem what he says. Listen very carefully. o que ele disse. Ouçam bem atentamente. This is the statement that your ambassador made in 1995. Essa foi a declaração que o seu embaixador fez em 1995. Okay. Certo? Brazilian society A sociedade brasileira is celebrated for its religious syncretism é celebrada pelo o seu sincretismo religioso and tolerance towards all professions of faith. e a tolerância para com todos aqueles que professam uma fé. What's wrong with that statement? O que está errado com essa declaração? You got it. Vocês entenderam? My work is finished. A minha obra já está terminada. Now you guys can see through the eyes of biblical prophecy clearly Agora vocês podem ver pelos olhos da profecia bíblica claramente two problems with this statement. 2 problemas com essa declaração. He says Brazilian society is celebrated Diz que a sociedade brasileira tem celebrado, for its religious syncretism. diz esse sincretismo religioso. Such a fancy word. É uma palavra um pouco estranha. What does that mean? O que significa? It means exactly. It Exatamente. means ecumenism. Significa ecumenismo. In other words, Our church is inside of that system. yeah, exactly. You see? Exatamente. So all the religions in Brazil Portanto, todas as religiões no Brasil are coming together as one. estão se unindo como uma só. And listen, E ouçam, we also have tolerance nós também temos a tolerância towards other professions of faith. para com outras profissões de You fé. see, in other words, we'll tolerate them
Em outras palavras, nós vamos tolerá-los, but we won't acknowledge the rights that they have been given by God with the dictates of conscience. mas nós não iremos reconhecer os direitos que eles têm dados por Deus de acordo com os ditames de sua And all consciência. those that don't go along with the ecumenical movement in Brazil, E todos aqueles que não concordarem com o movimento ecumênico no Brasil, a day will come o dia virá when they will no longer tolerate that type of behavior. em que não será mais tolerado esse tipo de comportamento. And if you don't fall in line with the religious ecumenical movement, E se você não seguir na mesma linha desse movimento religioso ecumênico, then that organization então essa organização of religions de religiões will use the arm of the state irá usar o braço do Estado to persecute you. para te perseguir. See, at that time, E vejam, nesse you tempo, need to have Article 5 você precisa ter o artigo 5 memorized. memorizado. Because once you go before your government, Porque uma vez que você está diante do seu you governo, establish the truth from the Bible and the Bible alone. você irá estabelecer a verdade da Bíblia somente. And then you remind your leaders Então você lembra o that seu the líder Constitution protected these rights. que a Constituição protege esses And direitos. God will use you to spread that message to the political leaders. E Deus irá te usar para espalhar essa mensagem aos líderes políticos. And many will be convicted E muitos serão convictos and join the final movement at the end of time. e irão se unir ao movimento final no fim dos tempos. And that is what is right ahead of us right now. E isso é o que está diante de nós. It says, furthermore, E diz, ainda mais, our Constitution stipulates, nossa Constituição estipula listen, it stipulates the inviolability of religious freedom. a inviolabilidade da liberdade religiosa, Of the rights to practice one's faith and places of worship. do direito da prática da fé de uma pessoa e de locais de adoração. Religious freedom, therefore, A liberdade religiosa, portanto, is a non-issue in Brazil. não é uma questão no Brasil. Have mercy on our souls. Misericórdia de nossas almas. What a contradiction. In the same statement, Na mesma declaração totally undermine the Constitution of Brazil, que totalmente desmerece a Constituição brasileira, God's holy word, a palavra santa de Deus and our right to worship God according to our conscience. e os nossos direitos de adorarmos a Deus de acordo com a nossa You don't have to worry consciência. about religious freedom in Brazil, Você não precisa se preocupar com a liberdade religiosa no Brasil, but we'll only tolerate your religion. mas nós vamos apenas tolerar a sua religião. And you also must come in line with the ecumenical movement. E você também tem que entrar na mesma linha do movimento ecumênico. Brothers and sisters, Jesus Christ is about to return. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo está para retornar. And you and I have to be ready. E você e eu temos que estar prontos. We have to understand a thus saith the Lord. Temos que compreender um assim diz o Senhor. Bible prophecy, Profecia bíblica, history, história and the Constitution e a to Constituição, be able to defend what we believe. para que possamos defender o que cremos. And if you look at what's happening economically, E se analisarem o que acontece economicamente, you have the final piece of the puzzle coming together. você tem a peça final do quebra-cabeça se encaixando. For years, we've been having this religious ecumenical movement. Por anos nós já temos tido esse movimento ecumênico religioso. Religions of the world are coming together more and more. Religiões do mundo estão se unindo mais e mais. And we are also seeing E nós também estamos vendo the governments of the world coming together. os governos do mundo se unindo. The last thing that's missing A última coisa que está faltando ainda is an economic consolidation. é uma consolidação econômica. And that's what we're seeing right now with the economy. E isso é o que nós estamos vendo nesse momento com a economia. The sovereign rights of the nations economically Os direitos das nações economicamente are being torn down one by one estão sendo derrubados um por um by the Federal Reserve Bank in the United States of America pelo Banco da Reserva Federal nos Estados Unidos da América, that will establish a global policy
que irão estabelecer uma lei global of one central form of economic activity. de uma forma central de atividade econômica. In other words, Em outras palavras, some type of global consolidation algum tipo de consolidação global that will bring together the financial institutions of the world. que irá unir as instituições financeiras do mundo. And the end result will be E o resultado final será: no man will buy or sell. nenhum homem poderá comprar ou vender. That is what we're looking at. Isso é o que nós estamos analisando. So may God continue to help us and be with us all. Portanto, que Deus possa nos ajudar e continuar conosco. And we know from Revelation E nós sabemos do Apocalipse how the story will end. como a história irá terminar. Revelation chapter 14 and verse 1 Apocalipse capítulo 14, versículo 1, describes 144,000. descreve os 144.000. And they have the Father's name written on their forehead. E eles têm o nome do Pai escrito em suas testas. They follow the Lamb whithersoever he goes. Eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá. And these people E esse povo will have victory terá vitória over the beast sobre a besta and his image, e a imagem, and all ecumenical movements e todos os movimentos ecumênicos will not be able to combine não poderão combinar and force them e não poderão se unir e forçá-los to worship God a adorar a Deus against their conscience. contra a sua consciência. No matter how many nations come together, Não importa quantas nações se unam, these people will stand true for principle. esse povo irá permanecer firme ao princípio. They will not be bought or sold, Eles não serão comprados ou vendidos. and they will E eles irão live with Jesus Christ forever and ever. viver com Jesus Cristo para sempre e para sempre. And I believe that there are people in this room E eu creio que há pessoas nessa sala who will be faithful to Jesus Christ. que serão fiéis a Jesus Cristo. If you want to say, Lord, help me to stand, E se você quer dizer, Senhor, me ajuda a permanecer firme, though Satan is marshaling his forces against us, ainda que Satanás está lançando todas as suas forças contra nós, give me thy grace and thy power dá-me a sua graça e o